Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente aqueles que adentram essa casa pela primeira vez. Sintam-se acolhidos, abraçados, envolvidos pelos amigos espirituais, pelos mentores desta casa, entendendo que aqui nós estamos todos emanados no ideal da fraternidade, no ideal cristão, nessa casa de Jesus. E assim vamos iniciar o nosso trabalho da noite, que entendemos que já está preparado o ambiente por nossos amigos espirituais, mas que agora nós aqui, presentes, possamos dar a nossa contribuição para colocarmos ainda mais em sintonia os nossos corações, os nossos pensamentos, nesse trabalho de amor, nesse trabalho que essa casa aqui nos oferece essa noite, asserenando sim os nossos pensamentos, auxiliados já pela música, que acalma os nossos sentimentos. Que possamos sempre, em primeiro lugar, colocar o nosso agradecimento a Deus, o nosso Pai Criador, a bênção da vida, a bênção da possibilidade de mais uma existência reencarnatória, de aprendizado, de crescimento. Agradecimento a esta casa edificada no amor, que acolhe aqui a todos nós. Que possamos então, cada um em particular, colocar também a sua intenção
para que essa oração chegue aos pontos onde há tanta necessidade, onde ainda há tantos corações em sofrimento, incertezas, a falta de fé, mas que possa chegar a todos essa nossa energia amorosa. E assim, vamos colocar também em nossos pensamentos, em nossas intenções, a nossa querida irmã Doroteia, que vem aqui nesta casa, contribuir com o seu trabalho, que ela possa ser amparada pela espiritualidade amiga, que ela possa transmitir aquilo que preparou com tanto cuidado e com tanto carinho para cada um de nós. Que nossos corações e mentes se abram para receber o conteúdo que para cada um de nós é necessário neste momento, para que assim continuemos fortalecidos em nossa caminhada. Então, vamos iniciar agradecendo a presença da Doroteia, que é uma trabalhadora. Ela é uma companheira de ideal espírita, né, como nós colocamos. Ela é de Londrina. Ela ainda é do nosso lar, né, Doroteia? Não é mais? Não é mais. Nós estamos no hospital de criança, mediúnica, do jantar fraterno do Gonçalo. Vocês ouviram? Então tá. Ela está colaborando em outros lugares agora. E então nós agradecemos a presença da Doroteia, que ela sinta-se acolhida e envolvida, e possamos ter todos nós uma noite abençoada e de paz. Boa noite. Uma alegria imensa nos encontrarmos aqui na casa de Kardec, na casa de Hugo Gonçalves. Quem está vindo pela primeira vez? Não? Quem nunca ouviu falar de Eurípides? Nós falamos que o Espiritismo tem como bandeira a caridade. Então, nada mais justo do que falar sobre o apóstolo da caridade, este espírito elevadíssimo chamado Eurípides Barçanufo. Talvez nós nos peguemos a questionar, mas falar de personalidades na casa espírita, não seria melhor falar do amor, do perdão, que são temas ótimos? Sim. Mas na época que nós estamos vivendo, ainda de pandemia, todos aí com as suas máscaras, nós vamos ver o que fez Eurípides, inclusive que passou, né, por uma pandemia, tanto que veio a desencarnar, vitimado pela gripe espanhola de 1918, como vocês verão essa noite. Nós ficamos a pensar, como será que o Cristo trabalha uma alma a ponto de ser chamado apóstolo da caridade? Como será que Jesus trabalha um espírito para que chegue a ter tão elevado título, tanta responsabilidade? E nós vamos ver lá no comecinho, né? Vamos regredir um pouco, nós que somos reencarnacionistas, e vamos encontrar, antes de Eurípides ser Eurípides, ele envergou como nós outros corpos e outras personalidades, e fora ele Marcos. Marcos era de origem patrícia, e ainda jovem ele passou a viver na Samaria com a família. Em dado momento, Marcos, que já carregava um coração bondoso, ele induz o pai a libertar centenas de escravos. O pai, como estimava muito esse filho, ele cumpre o feito. Nós vamos encontrar isso no único livro ditado por Eurípides, a Corina Novelino, que está aí, A Grande Espera. Só que o pai, tomando essa atitude, ele acaba sendo punido. Deixa então agora o pequeno Marcos aos cuidados de duas servas e de um casal de amigos, Júlia e Félix. Duas almas generosas receberam agora o pequeno Marcos como filho.
lá na Chácara das Flores. Certo dia, apresentam ele a um amigo já idoso, um ancião. E esse ancião tinha um coração de ouro. O coração dele era cheio de justiça, de bondade. E na fala desse ancião, ele sempre propagava a vinda de um grande Espírito. Nossos corações, dizia esse ancião, se encontram plenos de esperança, aguardando a chegada do grande Cordeiro. A esperança é flor miraculosa que perfuma o ideal, conduzindo as almas aos jardins eternos do encorajamento e da alegria. Lisandro, era assim que se chamava esse ancião. Ele confiou ao pequeno Marcos que o Pai Celeste tinha um projeto para ele. Era uma tarefa, a tarefa de preparar os corações para a vinda da grande estrela. Então o jovem Marcos, orientado por Lisandro, passa a edificar, a trabalhar isso. E ele vai conviver junto a um povoado essênio, lá em Hebron. Lá naquele povoado, a vida era constante hino às belezas imperecíveis. Marcos, então, está lá, junto com os essênios. Lá ele foi acolhido carinhosamente, disciplinou o seu espírito junto de espíritos com grande sabedoria que estavam reencarnados, espíritos sábios, espíritos corajosos, e eles estavam numa verdadeira saga para encontrar o Cristo, para colaborar humildemente com sua divina obra. Mais tarde, Allan Kardec vai fazendo um apontamento lá na introdução do Evangelho. Introdução geralmente a gente não lê, a gente pula para os capítulos, mas a introdução fala do povo essênio, que tinha um gênero de vida muito semelhante ao dos primeiros cristãos. Lisandro então sempre dizia a esse ancião que para merecermos a presença do Salvador na nossa casa, devemos limpá-la com a água do bem. Não queremos que o Salvador chegue e nos encontre com corações vazios, principalmente de interesse pelos sofredores. Então a Chácara das Flores, dizia Lisandro, será dentro em breve um oásis de fraternidade, sob o comando de Marcos. Então o jovem Marcos passa a comandar ali a Chácara das Flores, junto com esse núcleo essênico, dirigindo iniciativas principalmente de atendimento aos sofredores, aos enfermos da região. Quando chega dias tais quais nós estamos vivendo hoje, né? Onde uma grande enfermidade se abata naquele povoado, assolando aquele povoado com uma terrível doença. Foi então que o Divino Mestre, à época ainda adolescente, ele se dirige à Chácara das Flores. Ele vai dar assistência aos mais necessitados. Finalmente ele se achava ali, não para os sons ruidosos do mundo, não para os aplausos do mundo, não para as festas do mundo, mas sim para os júbilos do amparo na dor. E aí se dá o encontro do jovem, do adolescente Jesus, com o jovem Marcos. Ele chega na antessala da chácara e ele permanece humilde no canto, não como nós, né, que gostamos aqui de ocupar os primeiros lugares. Ele fica quietinho, ele adentra aquele recinto e ele encolhe-se para que a sua luz não ofuscasse os demais. E assim Marcos perpassa os olhos, reconhece Jesus e ele cai aos pés. E naquela hora todos os outros cantam hosanas, reconhecendo quem era aquele espírito que ali estava. E também tem a mesma atitude de curvar-se. Reconheceram a grande estrela pelo profundo amor no olhar. Jesus agora começa a falar. E ele vai dizer da precedência da alma de Marcos. Ele vai falar para todos ali presentes, ressaltando que Marcos, nas outras existências,
já havia dado testemunho de bondade, de devotamento, de compreensão. E ele diz assim: também vós, Marcos, tendes participado dos movimentos decisivos da evolução humana, colaborando paralelamente com isso na obra ascensional do mundo e na sua própria iluminação. Justificar-se-ia, disse o Cristo, o interesse do coração pela causa do bem comum se não houvessem laços precedentes, anteriores, como esses indestrutíveis elos da harmonia universal. Depois ele olha para os outros, principalmente para Lisandro, o ancião, ali presente, e diz: todos vós fazeis parte das arrancadas decisivas do amor, em todos os tempos, como mensageiros do Pai de bondade infinita. E Jesus agora vai expor a tarefa ao espírito de Marcos. Marcos, repousam em teus ombros fardos de grande envergadura, bem mais delicado do que de todos os outros aqui reunidos. O horizonte está ensombrado de angústia, de incerteza, de aflições. É necessário que realizes o fato novo de dourar, de brilhar, a coragem, a abnegação, na linha do entendimento dos corações. Estás disposto à grande tarefa? Assim foi que Jesus fez brilhar naquelas almas a responsabilidade do amor, inerente a essa prática constante do bem, que é a prática de doar-se aos demais, para a edificação do reino de Deus no coração dos homens. Marcos dá o testemunho. Ele foi pregando, depois desse encontro, as novas diretrizes aprendidas com Jesus. Foi queimado na fogueira em Nazaré, na cidade do Mestre. Torna-se então o primeiro mártir da nova aliança do amor. Contribui para a iluminação espiritual dos irmãos e coopera com o amigo celeste. Ele abre caminho para que viesse a grande lição redentora. Então Eurípides fora Marcos, mas ele teve outras existências que hoje não é o foco, mas ele fora também discípulo. Nós viemos aqui falar de Inácio de Antioquia. Eu até tenho na minha casa um quadro que o seu Hugo me deu lá, a Maria José me deu, aquela do paizinho, com aquela criança que Jesus tem no colo, está lá na minha casa. Aquela criança era Inácio. Inácio de Antioquia, conhecido pela Igreja Católica como Santo Inácio. Ele tem uma importância quase como a de Paulo de Tarso, se pudéssemos pesar, porque Paulo sai divulgar o Evangelho, Inácio também o fez. Ele fora filho adotivo de João Evangelista, porque desencarna o pai, depois desencarna a mãe. E Eurípides, à época, fora um seguidor de Inácio de Antioquia. Foi também revelado não só isso por Chico Xavier, como também que ele fora o escravo Rufo. Rufo, então, diz que respeita os imperadores, mas que ele não renegava ser cristão. Ele não venera o Cristo pelos deuses ali. E com isso ele sofreu também uma, vamos dizer, punição. Ele é atado à cauda de um animal, eles dão voz de comando e saem arrastando ele. Depois ele foi também Lavater, mas nós vamos falar de Eurípides. E disse Chico Xavier, escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. E este espírito iluminado, não por acaso, escolhe terras brasileiras para reencarnar. Está lá no livro Eurípides, o Espírito Compromisso. De Corina Novelino, a médium, a quem foi ditado foi Alzira, sobrinha do Eurípides, de longe. Projetou a sua vinda a Sacramento, Minas Gerais. E como será que é feito isso? Foi observado estratégias energéticas. Quem aqui já foi naquelas caravanas para Sacramento? Temos um aí, não me deixa mentir, ela não tem uma energia diferente. Eurípides, em espírito, programa a vinda da pequena Sacramento. Ela se assentava, e se assenta numa alta carga vibratória, devido à própria natureza, as montanhas, enfim.
o ambiente físico, a riqueza das águas, auxilia muitos espíritos reencarnantes. E nós vamos falar muito hoje da Fazenda Santa Maria. A Fazenda Santa Maria, ali em Sacramento, nós vamos encontrar que ela está, como se nós pudéssemos dizer, entre a terra e o céu. A ciência moderna hoje já consegue comprovar com a tecnologia o que os druidas e as civilizações antigas já diziam. Diz no livro Eduardo, 100 anos de Evangelho por Eurípides Barçanufo, Eduardo Monteiro. Então ele fala que o que hoje a ciência comprova, os antigos já falavam. Que a nossa Mãe Terra tem pontos de energia, de alta concentração de energia. Muitas vezes nós viemos ao centro espírita para quê? Para tomar paz. O que a gente quer? Realinhar os nossos centros de força. Assim também a Terra tem seus centros de força. E é como se a região de Sacramento fosse um desses chácaras da Terra. E o epicentro é justamente a Fazenda Santa Maria. Lá por os idos de 1743, Sacramento era uma vila. Então o pároco do local, que ali pregava para aquele povoado da vila, pediu, e para resumir, pediu para o bispo, chegou até o rei Dom João VI, o pedido para que houvesse a emancipação, né? Se tornasse cidade. E olha o que se encontra lá nos anais da cidade. Dom João escreve uma carta e diz assim na sua autorização, que ele autoriza a fundação da cidade porque o local seria para o bem das almas e para pasto espiritual. É assim então que renasce em terras brasileiras, no dia 1º de maio de 1880, Eurípides, filho de Ernesto, que chamava Mugi, e de Dona Jerônima, que chamamos carinhosamente de Dona Meca. Ele nasce nessa cidade pequenininha e ele tinha 14 irmãos. O interessante é que naquela época, quando ela foi casada, Dona Meca, ela tinha 14 anos. O seu Mujica vai até a casa da Dona Meca pedir a mão, ela está no quarto, ela olha pelo buraco da fechadura e pensa, nossa, será esse o meu esposo? Com um certo temor, mas não havia motivo, porque o seu Mujica foi um poço de paciência. Ele teve tanta paciência com a Dona Meca, tanta ternura para suportar as crises que hoje, através do Espiritismo, nós sabemos ser obsessivas. Por mais de 30 anos, Dona Meca teve essas crises. Eurípides, isso quando ela teve a primeira filha, né? E Eurípides, quando com 4 aninhos, não saía do lado dela, relembrando o espírito de Marcos, que cuidava dos enfermos. E assim o casal teve 15 filhos em 26 anos. A época não tinha água encanada, eles moravam bem longe da cidade, uns 14 quilômetros, e Eurípides ia pescar, vendia os peixes e comprava livros. Começou a trabalhar, e um dos primeiros testemunhos de renúncia, que ele era para trabalhar, família numerosa, né, para comprar as suas roupinhas. Ele guarda o salário na meia, e quando ele junta, na época eram R$1.000, hoje eu não sei quanto seria, lá seus R$2.000, ele entrega para a mãe, dizendo para ela que se um dia faltasse pão na mesa, ela poderia usar o recurso. Com 9 anos, Eurípides é acometido por malária. O pai de Eurípides tinha um armazém. E nesse armazém, então, ele recebia ali Eurípides trabalharia anos, então na casa ele recebia muitos hóspedes. E ele recebe, certa feita, um médico que vai fazer os atendimentos ali na região. Com isso brota em Eurípides, com o contato com os livros de medicina, uma paixão pela medicina. E ele decide que ele ia ser médico. Eurípides também participou da criação de arte dramática, então ele tinha um grupo, ele escreve as próprias obras, espírito inteligentíssimo, ele monta as peças, ele discute literatura, filosofia, religião, ele faz sarau na casa do compositor Carlos Gomes,
sempre nas peças musicais, vocês que gostam de música, né? Destacando o período romântico, clássico, barroco. E ele então decide estudar medicina, porque tinha duas coisas que afligiam Eurípides. Eurípides queria a cura da mãe. E a segunda coisa que afligia Eurípides é porque ele havia conseguido, que na época era só os padres que dominavam a Bíblia, não é? Ele conseguiu um exemplar da Bíblia e lendo a Bíblia, ele ficou em muita dúvida com o Sermão da Montanha. Ele queria entender isso. Então isso passou aí a seguir com ele na sua existência. Então ele resolve que ele vai fazer medicina e para isso ele teria que ir para o Rio de Janeiro. No dia que ele está lá preparando a sua mala, a sua mãe é acometida de uma crise terrível. E ele tem de ficar para cuidar da mãe. Naquele instante, Eurípides decide abandonar o seu sonho e ficar ali. E apenas aos 17 anos de idade, ele já abre uma farmácia homeopática e passa a atender as pessoas da periferia, levando não só os remédios, mas também as roupas, as palavras de estímulo, a orientação. Lá se vai, então, definitivamente o sonho da medicina. Funda na cidade de Sacramento, essa foto eu puxei na internet, para quem ainda não teve a oportunidade de ir lá. Com 22 anos, junto aí, há de se dizer, uma cidade eminentemente católica, e Eurípides era católico fervoroso. Ele funda, então, o Liceu Sacramentano, isso em 1902, uma instituição de ensino primário das crianças e fundamentalmente ensinava também a catequese, né, a parte da orientação da doutrina católica. E lá em Sacramento, nesse liceu, ele tinha um diferencial. Ele poderia dar aula de qualquer disciplina, faltasse qualquer professor, lá estava Eurípides para substituir. Ele se candidata à política e ele traz muitas benfeitorias como vereador mais votado para a cidade, inclusive uma usina hidrelétrica, então passa a ter luz, né, constrói o cemitério e assim por diante. Com 22 anos, ele já ocupava 5 funções de responsabilidade dentro de Sacramento: professor e diretor do liceu, vereador, jornalista e secretário da Irmandade. Olha o nome que interessante: São Vicente de Paulo. Ele estava à frente, atuante no movimento católico. E começam a acontecer coisas estranhas em Sacramento. Começou o que antigamente se falava fenômenos poltergeist, não é? Até na doutrina a gente vai encontrar isso na revista Espírita. Começavam os objetos a se movimentar, enfim, pedra para lá, pedra para cá. Frederico Peirón, médium, que era um anarquista espanhol que estava fugido do país e que encontra a doutrina espírita e que está residindo agora em Uberaba, é chamado em Sacramento para ver o que estava acontecendo. Chegando ali, ele percebe isso dessa energia e ele percebe mais, que muitos médiums estavam ali reencarnados. Então a gente sabe, né, nós lá em casa somos 4 médiums. Às vezes acontece uns fenômenos quando a gente não tem ainda o conhecimento. Então às vezes, no passado ligava e desligava a luz sozinha, essas coisas assim. A televisão ligava sozinha. Presença de médiums, de fluido animalizado. E ele funda esse centro espiritual aqui, lindo, Centro Espírita Fé e Amor, que existe até hoje. O Eurípides é eminentemente católico, abominava o espiritismo. Tinha um tio espírita, o tio Senhor Mariano. E eles começam a debater. O tio quer falar de espiritismo e ele rebate, muito inteligente, inteligência que traz conquistas de outras eras. Ele começa a debater com o tio, até que o tio diz: não tem mais jeito, não tinha mais retórica, o tio não tinha muito estudo. Então ele resolve, intuído pela espiritualidade, dar a Eurípides um livro, que é justamente do Leon Denis, Depois da Morte. E o interessante, nesse livro há um capítulo dedicado às bem-aventuranças. Eurípides lê durante a noite inteira o livro, fica encantado e resolve conhecer essas ditas reuniões
vai até a Fazenda Santa Maria, justamente numa sexta-feira de paixão, e coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, ele vai com um amigo, Eurípides, a caminho da Fazenda Santa Maria, parecia Paulo de Tarso, na estrada de Damasco. Porque ali ele teria um reencontro com a verdade, com a luz. Ele chega e já achou estranho. Ora, uma fazenda tinha as casas, ninguém na moradia, todos estavam na reunião. E ele pensa, o que é isso que gera unanimidade? Chegando lá, ele adentra o salão que estava lotado, só tinha 2 cadeiras vagas. Como que a espiritualidade dizer, faltavam apenas vocês 2. Ele chega, o tio levanta para fazer como foi feito aqui, a abertura, a prece inicial dos trabalhos, que seriam mediúnicos. E ele pensa, se isso daí for verdade, eu quero uma explicação sobre as bem-aventuranças. Mas eu não quero qualquer explicação. Eu quero que o próprio João Evangelista venha e traga elucidações. Mas eu não quero que seja por qualquer um. Eu quero que seja, olhou para a mesa, pelo Aristides. Aristides era analfabeto. Então, na concepção de Eurípides, já que naquela época nem acesso à Bíblia tinham, não teria como Eurípides não, o peão Aristides, ter tido contato com nenhuma obra. O tio faz a abertura e Eurípides vê Aristides se levantar. E quando Aristides se levanta, ele fala das bem-aventuranças, iluminado, intuído, dirigido por João Evangelista. Tanto que ele fazia conexões sobre as bem-aventuranças e a doutrina espírita, a lei de amor, a lei da reencarnação, a lei de justiça. E ali ele começa, Eurípides, a receber mensagens. Inclusive, Dr. Bezerra de Menezes, através do tio Senhor Mariano, dá uma mensagem a Eurípides. E Eurípides passa agora a ser espírita. Ele se desliga do catolicismo e ele recebe uma orientação do próprio Vicente de Paulo, para que ele abandonasse aquela instituição, para que ele fundasse o Grupo Espírita. Ele funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade, e ele então, recebendo essa comunicação, ele recebe o que? Perseguição dos amigos, dos familiares, uma cidade católica. Não há tempo disponível para falar da mediunidade de Eurípides. Eurípides recebeu Sócrates, Platão, Pitágoras, Maria de Nazaré, como nós veremos depois, a mãe de Jesus, mensagens de Maria Madalena, de João Batista, de Paulo de Tarso, de João Evangelista, de Pedro, de Tiago, de Mateus, de Lucas, de Vitor Hugo, de Tiradentes, e assim por diante. Eurípides, depois de uma reunião mediúnica, certa feita, ele diz para o tio Senhor Mariano, vamos lá na casa do Carlos. Carlos estava com lepra, estava afastado no meio do mato. Ele está sem comer, disse Eurípides, pela sua vidência à distância. Está definhando, vai morrer. E o tio disse da improcedência daquilo, com lepra, distante. Depois da reunião mediúnica, que horário era? A gente já está preocupado com o horário aqui, para falar a verdade, não é? Nós nos preocupamos porque temos que ir até o ponto de ônibus, muitas vezes. Eurípides, nós vamos hoje. Ele tanto faz que ele convence o tio aí. Quando chegaram lá, Carlos estava 3 dias sem comer. E acontece a primeira cura de Eurípides, porque Eurípides impõe as mãos e depois, quando sai, dá um beijo na testa e ele se refaz. É curado. Mas Eurípides tem a segunda cura, que é a cura da sua mãe. Finalmente, através da magna doutrina espírita, ele consegue a cura da obsessão da mãe. E muitas outras mediunidades, e dentre elas, a mediunidade raríssima que a gente tem quando dorme é o desdobramento, né? O nosso corpo fica na cama. E o nosso espírito vai para onde? Vai para o passado, vai para o futuro, vem para o centro, vai para a balada, né? Como diz o seu Hugo. A gente dorme, o espírito sai. A gente está na reunião mediúnica, o espírito sai, busca uma entidade para se comunicar, e se chama desdobramento, para quem estiver vindo pela primeira vez.
Mas Eurípides tinha bicorporeidade. Eurípides ficava na sala de aula e baixava a cabeça. E os alunos já sabiam que ele tinha dado uma escapada. Ele saía do corpo, materializava-se, conseguia se pegar, sentindo o calor de Eurípides, ficando em 2 locais ao mesmo tempo. Então, um dia ele estava dando aula e ele fala para os alunos, ele baixa a cabeça, ele vai fazer um parto difícil, volta e fala. Quando ele volta assim, o pai da criança está vindo me chamar, mas eu já fui. Mas vocês respeitem, levante, cumprimente o Senhor, ele vai bater na porta. Fica ali uns minutinhos, bate o Senhor na porta, os alunos levantam, cumprimentam educadamente. E o pai desesperado, o senhor precisa ir, porque como ele atuava na farmácia, né, fazia partos. E ele dizia, eu já fui, nasceu uma bela menina, ela está bem, sua esposa também? Não, não, impossível. Como que o senhor foi se no caminho eu não me encontrei? O menino nem voltando, não é? Então ele foi com aquele pai desesperado, e quando chega lá, o que a mulher dele diz? De novo o senhor aqui, professor? E lá estava a linda menina. E assim também outros casos, né? Da mediunidade de Eurípides, como quando ele se desdobra, ele vai, ele vê assinar o final da guerra, ele volta e fala para os alunos, terminou. E Eurípides agora, ele está causando um incômodo na parte do catolicismo. E ele é desafiado por um padre que traria um bispo para discutir com ele em praça pública. E ele não queria ir. Mas os espíritos iluminados disseram, vá, pelo bem da causa espírita. Então, antes disso, Eurípides desdobra-se pelo sono. Quem já não sonhou e depois aconteceu, né? Ele tem contato com o que estavam armando, era uma arapuca. Então, mas ele orientado pela espiritualidade, dizendo que ele deveria ir ao debate, ele fala, eu vou, com uma condição. Vamos deixar em ata registrado, em cartório, sei lá onde for, deixar registrado o tema do debate, para que se não fuja do assunto. E assim se deu. E Eurípides, ele sai aplaudido em praça pública na presença de 2.000 pessoas, dizer, não ele aplaudido, mas a doutrina espírita. E tanta perseguição lá ao jornal, aceita maldita, sofreu processo judicial por exercício ilegal da medicina, e quando ele ia dar depoimento na delegacia, uma pleiade de espíritos indo junto com ele, acalmando, envolvendo. E em dado instante, um espírito muito amigo nosso, que a gente ora todos os dias, tenho certeza, porque estamos precisando muito de pressa, em especial nosso amado Brasil, Ismael, anjo protetor da nação brasileira, aproxima-se de Eurípides e diz, vá, não vai dar nada. Ele deu depoimento e aquilo ficou, vamos dizer, enrolando, né, arquivando até que prescreveu. E assim, totalmente envolvido pelas lides espíritas, Eurípides passa a criar o culto das 9 horas. Fazia prece, aplicava passe nos necessitados, mas os espíritos usaram em sacramento, e muitos depois deram depoimento da veracidade disso, som, como que amplificando. E esse amplificador, na hora da prece, em qualquer ponto da cidade de Sacramento, podia-se ouvir a prece proferida por Eurípides. Eurípides, como ele se envolve no espiritismo, acontece um fenômeno no liceu sacramentano. Os pais começam a tirar os alunos, porque afinal de contas era para se ensinar catolicismo. Os professores pedem demissão em massa. E Eurípides, ele está sentado no meio-fio agora da calçada, como nós muitas vezes naquela noite escura da alma, triste, acabrunhado, quando ele vê uma entidade de muita luz se aproximar. E ele, na sua pequenez, não quis aceitar aquilo, como os espíritos se comunicam muitas vezes, pela mente. Ele pede que a entidade escrevesse, e aí está. Não dá para ver direito, ali é Santo Agostinho, mas lá é uma mensagem de Maria, Mãe de Jesus. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano.
é resquício do orgulho humano. Coloque Colégio Allan Kardec. Ensino o Evangelho do meu filho às quartas-feiras. E institua, ela fez um pedido, um curso, olha lá, em 1900 e bolinha, bem no início. Institua um curso de astronomia. Eu acobertarei com meu manto de luz. O Colégio Allan Kardec. E ele teria então a proteção de Maria e do seu mentor Vicente de Paula. Assim se deu, e o Colégio Allan Kardec se tornou referência no Triângulo Mineiro. Logo depois desse fato, inscrições encerradas, não havia vaga, havia fila de espera. Intelectuais vinham de todos os cantos, principalmente do Triângulo Mineiro, para ali conhecer o Liceu Sacramentano. Então foi dirigido por Eurípides, que à época já tinha algumas diferenciações. Classes mistas e castigos são abolidos, tinha mais professores que professoras, e os alunos negros eram aceitos normalmente. Mandava buscar em casa os alunos que estavam faltando. Ensinava ali português, matemática, inglês, francês, latim, física, geometria, botânica, zoologia, química, anatomia, filosofia, história do Brasil, história universal, arte dramática, história das religiões, espiritismo e astronomia, com um detalhe: espírito extremamente inteligente. Faltasse qualquer professor, ele estava apto a substituí-lo. Aqui está o Colégio Allan Kardec, foto mérito do meu esposo, que acho que ficou mais bonito do que as que tem na internet. Aqui, quando nós fizemos a visita, olha interessante, quem já foi não vai deixar mentir. A gente adentra ali, sente a energia do local. Nos móveis, na escrivaninha, na cama do Eurípides, nos móveis da sala de aula, né? A madeira tem essa propriedade aí de conservar a energia. Aqui estou eu, interessante. Como as coisas não são por acaso. Eu estou observando ali o material dele fazer parte. Eu estava grávida, vocês vão observar por essa foto. Gordinha, mas ali eu estava mesmo há 20, minha filha tem 20, 21 anos atrás, debaixo da mangueira, onde ele levava os alunos para ensinar biologia, botânica, uma mangueira secular. Mal sabia eu que a gravidez tão tranquila, que essa viagem não foi por acaso. Porque quando nós retornamos, e eu fui para o hospital, era ali tranquilo, quase desencarnou eu e minha filha. Se não fosse Eurípides, eu não estaria aqui. E mesmo assim, para fazer a palestra de Eurípides, teve que vir uma mensagem pelo meu marido, porque relutei muito. Relutei, porque é uma responsabilidade falar desse espírito, e na hora nem lembrava desse fato. Sabe quando que eu fui dar conta desse fato? Na primeira palestra. Como a gente é ingrato, não é? Quando eu fui lá na SEAME e o Mário, dirigente do grupo, chorou quando viu o tema, dizendo, contando e dando depoimento como que Eurípides o arrancou do charco. Eurípides, então, parto normal, a criança não desce, depois com muito sacrifício, meu esposo vendo, entra e sai, enfermeiro, aquela correria. Depois que ela nasce, a placenta não descia, teria que ir para a cirurgia. Quando eu escuto, né, que a gente escuta tudo ali, a auxiliar falando para a médica se ela tinha colocado a luva. A médica não era espírita. Quando eu fui fazer a revisão, ela disse, eu não sei, porque eu roguei na época por Eurípides. E ela disse, eu não sei. Quem pegou na minha mão? Mas que alguém pegou na minha mão, pegou. Então aqui estamos nós, né, testemunho da obra de Eurípides. Dia 25 de abril de 18, ele entra nesse estado alterado de consciência e pede para que a dona Amália pegue um bilhete, né, um lápis para escrever um bilhete. O mentor espiritual de Eurípides, Vicente de Paula, convida ele para visitar outras esferas superiores e diz a ele que estava finda a sua tarefa na Terra, que agora a missão dele seria outra. E realmente, Eurípides desencarna em 1º de novembro de 1918, vitimado pela gripe espanhola. E lá estavam nos jornais a vida de Eurípides. É um fato, um santo raro, uma história
da humanidade, compenetrando os elevados sentimentos de caridade e de amor ao próximo. Só procurou fazer o bem. Tanto que Eurípides, eu não sei também o porquê, mas lá estou eu no grupo do WhatsApp dos amigos de Chico, lá de Uberaba, raiz mesmo de Uberaba, de Pedro Leopoldo. E eu já estava montando a palestra quando alguém posta a receita que Eurípides deixou. Então Antusa, que era amiga de Eurípides, contou que Eurípides disse para ela: Antusa, porque a Antusa falou, você está vermelha, está febril, eu peguei a gripe e eu vou desencarnar. Mas eu vou deixar uma receita. Pensei, eu podia encontrar essa receita agora, né? Eu vou deixar uma receita. E agora em diante, quem pegar, pode até pegar a gripe, mas quem tomar o remédio não vai desencarnar. Na casa de Antusa, todos foram contaminados. Ninguém desencarnou. E ele deixou um homem responsável para distribuir esse remédio. Antusa, um tempinho depois, veio Eurípides, assusta, senhora professora, eu fui no seu velório. Ora, Antusa, só o que morre é o corpo, o espírito permanece. Então, quando ele chega ao plano espiritual, imaginemos os espíritos elevados que o aguardavam em festa. Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo, São Mentor, Santo Agostinho, e tantos serviços que ele prestou, tantos espíritos que lá estavam aguardando. E Chico, em 1950, recebe uma mensagem de Eurípides dizendo: a nossa marcha continua. E como sempre, irmãos meus, confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. Então nós vamos finalizar, logicamente, que falamos muito pouco de Eurípides, é só um bypassar para que a gente chegue aí durante a semana, durante o mês, final do ano, e procure saber um pouco mais deste espírito. Nós vamos finalizar com um poema que é uma prece de Eurípides. Deus, o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências a causa das causas, as leis das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus, Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no êxito do bate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, no fogo do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matriz dos campos, na matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumejo das francas, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, nos íris multicor, nas auroras polares, no brilho do sol, no argêntio da lua, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço da humanidade, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora,
Pai nosso, que estás nos céus, e com os homens quando cantam, glória a Deus nas alturas. Esta página foi recebida em 18 de janeiro de 1914. Então aprendemos nesta noite, com esse espírito, a lição que Ele nos deu. O amor é tudo que temos. É o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. Que levemos nesta noite as lições de Eurípides na nossa alma, no nosso coração, um espírito forte, iluminado, corajoso, abnegado, caridoso. Levemos nós nesta noite a luz do apóstolo da caridade. Pela atenção, muito obrigada. Vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho. Enquanto eu estava ali, a gente viaja, né, no tempo e parece que a gente se recarrega mesmo. É sempre a mensagem da Doroteia, essa confirmação, né, de que Deus é misericórdia e bondade, colocando sempre prepostos do Cristo para nos auxiliar em nossa jornada. Esses missionários que já poderiam estar em planetas imundos, né, muito felizes, né, porque aqui nós não somos ainda, mas que permanecem aqui conosco, nos auxiliando. Obrigada, Doroteia, com certeza enriqueceu muito a nossa noite e com certeza trouxe a nós ensinamentos que muita gente vai buscar agora, saber um pouquinho mais do Eurípides Barçanufo. Então, que possamos continuar agora, abençoados pelo nosso Mestre Jesus, e que se dirijam à sala de passe os nossos passistas. Alguém para a água, aqui para a porta. As pessoas que permaneçam aqui, que fiquem vibrando sempre nesse clima de amor.
conduz.
Quando nós vamos nos posicionando aos nossos assentos, para que possamos elevar os pensamentos a Deus no agradecimento pela noite. Também vamos dar alguns recadinhos
que essa casa também dê o trabalho de acolher aqueles corações que vêm às nossas reuniões, as pessoas que têm o desejo de conversar, um de nós que aqui nessa casa frequenta, a respeito do Espiritismo, a respeito das suas angústias que traz nos seus corações. Então, sempre após a reunião, tem alguém aqui à disposição para esse encontro que a gente chama de um encontro fraterno de corações. Também estamos numa campanha de recolher brinquedos. Pode ser os brinquedos usados, que nós temos a nossa irmã Rita, que ela faz os consertos carinhosamente desses brinquedos para que eles possam ser doados nesse final de ano para as nossas crianças, do nosso trabalho aqui da Sacola, que nós temos o trabalho de distribuição de alimento, de hortifruti granjeiro, há quase 30 anos, vamos falar assim. Esse trabalho é feito na casa, e também para outros locais, mais 2 locais, que ela vai fazer essa distribuição, que é para os acamados, né, Marcos? Os acamados, e para um dos nossos bairros aqui da nossa cidade. Então, quem tiver brinquedos de filhos, de netos, de sobrinhos, que estão lá no cantinho, que não tem mais utilidade para nossas crianças e que não tem onde colocá-los, então que coloque nas mãos da nossa irmã Rita, e é o Marcos que está aqui na nossa casa representando a sua esposa, que possa trazer aqui na quarta-feira, e temos certeza que esses brinquedos vão tomar formas com muito amor e ser distribuídos para as nossas crianças da nossa cidade. Então, vamos continuar nessa nossa casa e podermos agradecer essa casa de bênção, essa casa de luz, que tão carinhosamente nos acolhe há tantos anos, nos ensinando o Evangelho do Cristo. E nessa noite não poderia ser diferente. Recebemos a mensagem que tão carinhosamente a Doroteia veio aqui nos falar de Eurípides Barçanufo, que nos tocou o coração e que nos fez ensinamentos desse grande espírito de amor, de luz, que foi conduzido a essa nossa terra para nos ensinar. Então, que possamos simplesmente dizer: Jesus, mestre de amor e de luz, que nessa noite, mais uma vez, Senhor, aqui está conosco, envolvendo no seu amor de paz e serenidade, dando a cada um de nós aqui que nos encontramos o que é necessário para que nos fortaleçamos na nossa lida diária, para que tenhamos, Senhor, sempre o seu Evangelho à frente de todas as nossas ações. Mestre de amor e de luz, que aqui veio à terra para nos abraçar e dizer a cada um: eis-me aqui, a ensinar-lhes e a falar de Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nos dá oportunidades para podermos caminhar e caminharmos juntos. Obrigada, Senhor, a nossa gratidão, porque nos dá tantos momentos bons como este que aqui recebemos nessa noite. Que possamos estar sempre unidos em pensamentos
em sentimentos, nessa união de amor que Jesus permite, para que nós tenhamos os nossos dias sempre de muita paz, mas também de muito trabalho, em prol daqueles que nós convivemos, em prol daqueles que nos ensinam com as suas necessidades, porque nós sempre ali estamos, em prol, Senhor, do amor que nos chama para sermos melhores. Que a sua paz, Senhor, esteja com todos nós. Que o seu amor se faça sempre em todos os corações desse nosso planeta. Toque, Senhor, esses corações, para que possamos ter uma terra de muita luz e de muito amor. E que nós possamos ser, Senhor, o seu trabalhador, incansável como todos aqueles que nós conhecemos, que aqui nos permite, Senhor, relembrar do nosso Paizinho. Que Ele nos abrace, que Ele nos fortaleça, para que essa casa continue sempre servindo e amando aqueles que a essa porta adentram. Obrigada, Senhor, a nossa bênção por mais uma noite que nos dá. Que assim seja, Senhor. Que possamos retornar aos nossos lares com muita paz, com muita alegria, e retornar a qualquer momento que assim seja necessário para nos reabastecer de boas energias. Que Jesus nos dê muita paz. Desculpa. Quando a emoção nos acolhe, a gente não escuta, a gente não vê. Me perdoe, Ana. A Ana está dando um recadinho que na próxima quarta-feira nosso horário vai mudar um pouquinho. Das 7h30 nós vamos passar para as 20 horas. Então, se a gente tiver algum amigo, algum parente que hoje não pôde vir, então que possamos fazer esse correio de levar essa notícia, tá? Próxima quarta estaremos aqui às 20 horas. Que Deus nos abençoe e que Ele nos guie sempre. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Até quarta-feira. Um grande abraço a todos.